Então, gente, boa noite. Vou continuar a aula de ontem sobre a Guerra Fria. Voltando aqui nos slides, eu tinha falado da divisão, né, do mundo entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Falei sobre a doutrina Truman, sobre a criação da CIA, da OTAN, sobre o macartismo, né? E a Guerra Fria ela aconteceu principalmente na propaganda, por isso tem esses dois banners aqui, dois posters de propaganda. Um é a capa do Capitão América, né? O Capitão América contra a horda dos comunistas. Esse é o Truman e esse é o McCarthy. Aí eu falei da outra parte da Guerra Fria, né, do Muro de Berlim, que é o principal símbolo da Guerra Fria, que foi construído pela União Soviética, né, para evitar que as pessoas fugissem para a área capitalista. Falei também da criação da KGB, da morte do Stalin, né, com Nikita Khrushchev assumindo a presidência da União Soviética, a criação da KGB, e do Pacto de Varsóvia, que é tipo uma OTAN, né, da União Soviética, que é uma aliança militar. Falei da corrida nuclear, eles começaram a juntar armas, né, e da corrida espacial, que o Yuri Gagarin foi o primeiro a chegar fora do espaço, né, primeiro ser humano, e essa primeira mulher fora do espaço, e o Neil Armstrong como o primeiro ser humano pisar na Lua, né? Então, continuando a aula de ontem, agora a gente vai entrar no termo guerras quentes, né? Que seriam as guerras que aconteceram de fato. Mesmo não tendo uma declaração de guerra, por isso que é chamado Guerra Fria, não aconteceu uma guerra, assim, eles não foram para as vias de fato, não chegaram a se confrontar um contra o outro, né? União Soviética e Estados Unidos, mas mesmo assim existiu as chamadas guerras quentes, tá? Entre aspas, porque é um termo que pode não ser muito usado, né? Mas é guerras quentes por quê? Porque mesmo evitando confronto direto, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles tiveram algumas guerras pelo mundo aí, que eram chamadas guerras localizadas, né? Que era indiretamente eles estavam envolvidos. Por exemplo, e eu trouxe essas duas, que foi a Guerra da Coreia, que os Estados Unidos esteve envolvido. O que é a Guerra da Coreia? Ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Península da Coreia, que é aqui, ó, tô vendo a China aqui em cima. Tá vendo o mapa aqui onde fica? E a Península da Coreia, que é isso aqui, esse local aqui, ela foi dividida em norte e sul. Norte, União Soviética, sul, Estados Unidos. Então, assim como estava dividindo tudo no mundo, estava mais ou menos essa divisão aí. Em 1948, essa tensão aí dividiu o país em dois países diferentes. Uma, a República da Coreia do Sul, a sul capitalista, e a República Popular Democrática da Coreia do Norte, que até hoje é a Coreia do Norte, né? Com Kim Jong-un lá no poder, que era influenciada pelo bloco comunista. Em 1950, gente, meu cachorrinho tá latindo, se incomodar, vocês falam que eu brigo com ele aqui para ficar quieto. Em 1950 teve o início, então, entre as duas Coreias, uma guerra, né? Entre essas duas Coreias. A do Norte e a do Sul começaram a entrar numa guerra. A China, tá aqui, ela interveio, né? A favor da Coreia do Norte. Tá vendo aqui, ó, intervenção chinesa. E os Estados Unidos interveio a favor da Coreia do Sul. Só que os Estados Unidos, ele sempre dá os migué dele, né? Ele chegou falando ali com a bandeira da ONU, falando que era uma missão de paz, né? Então, o Conselho ali de Segurança da ONU aprovou o envio de tropas de 15 países, porém, quem liderava era um general estadunidense, era o Douglas MacArthur. E saiu em defesa, então, ali da Coreia do Sul, contra a Coreia do Norte comunista. Em 1953, foi assinado, então, um armistício, né, um cessar-fogo ali entre as duas Coreias e foi mantida a divisão, até hoje é assim.
a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Recentemente, né, teve ali o presidente da Coreia do Sul pisando lá no território da Coreia do Norte, apertando a mão do Kim Jong-un, saiu em todos os jornais. Isso foi, acho que ano passado ou ano retrasado. Então, isso não acontecia desde esse período aí. Outra guerra que aconteceu aí, chamada Guerra Quente, né, durante a Guerra Fria, que dividiu o mundo, foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela foi... Os Estados Unidos interveio aí na Guerra do Vietnã mais abertamente. Ele não precisou fazer jogar essa ladainha aí de que era por missão de paz. Os Estados Unidos foi lá para frente mesmo, foi na cara dura mesmo. Em 1954, Indochina, lembra que eu disse lá nas outras aulas da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos entrou na guerra por causa da China, estava dominando a Indochina, etc. O Japão, acho que era o Japão. Então, em 1954, a Indochina ainda era uma colônia, né, da França, e conseguiu a independência. E essa independência fez, então, dividir em 3 países diferentes, como vocês estão vendo aí no mapa. O Laos, o Camboja e o Vietnã. E o Vietnã, por sua vez, foi dividido em 2 também. O Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Estão vendo aqui? Sul e Norte. Em 1959, então, estoura uma guerra entre os 2 lados. O Vietnã do Norte e do Sul entram em guerra. Em 1964, tem a intervenção dos Estados Unidos ao lado do Sul, lógico, ao lado capitalista, abertamente. Eles começaram a mandar. Isso tem muito em filmes, em jogos, a gente sempre vê falando da guerra do Vietnã. Então, essa guerra aí. Os comunistas do Norte, então, eles reagiram a essa intervenção dos Estados Unidos e montaram um exército feito por guerrilheiros, ou seja, pessoas civis mesmo que entraram ali para ajudar na guerra. E esses soldados, esses guerrilheiros foram chamados então de Vietcongs. Mesmo os Estados Unidos ali tendo enviado 500 mil soldados, 500 mil de soldados ali para lutar, mesmo esse tanto de soldado americano, arma, avião e um monte de coisa que os Estados Unidos enviou para lá, quem ganhou a guerra foi os Vietcongs. Vocês veem pouco falar disso, né? Que os Estados Unidos perdeu essa guerra. Ele foi expulso. Em 1973, os Estados Unidos foi expulso do Vietnã pelo Vietnã do Norte, né? Pelo Vietnã comunista. Em 1975, aconteceu a paz, né? Entre os 2 lados. E no ano seguinte, em 1976, o país inteiro, o Vietnã inteiro, que estava dividido agora era só um, e era o Vietnã com política, regime comunista. E eu acho que até hoje é comunista. Essa foto aí que vocês veem do lado é bem famosa também, já tem vários jornais, e isso aí fez muita gente mudar de lado, porque era muita gente a favor ali dos Estados Unidos estar na guerra, mudou de lado, não estava mais a favor por causa disso. Os Estados Unidos usou armas químicas ali no Vietnã. O Vietnã era basicamente um bando de camponês, gente. É um bando de camponês que conhecia muito bem o território e ganhou a guerra. Porque conhecia o território. Os Estados Unidos, com toda a sua potência militar, todas as suas armas tecnológicas, perdeu a guerra para o bando de camponês armado. Porque eles conheciam muito bem o lugar e sabiam táticas de guerra, né? Essa foto é muito famosa, que eles lançaram o Napalm, a bomba Napalm, que é uma bomba que, se eu não me engano, chega, acho que é 3.000 graus Celsius. Ela gruda na pele, é tipo um gel, sabe? Gruda na pele e dá queimadura, imagina, 3.000 graus Celsius. Não sei se chega a 3.000, 2.000, sei que é um número em mil alguma coisa. É muito triste essa cena aí. É chocante, né? E tem até um artigo que eu li na faculdade, é muito interessante, talvez se alguém gostar dessa área, possa enviar, que é sobre o Capitão América, que é a mudança do Capitão América, né? Primeiro ele vem descendo a porrada ali nos Vietcongs, né? Enquanto os Estados Unidos apoiavam, né? A população dos Estados Unidos apoiava a guerra, mas depois que começa a sair essas fotos, essas coisas, movimentos de paz, né? Começa a mudar e o Capitão América começa então a se redimir. É muito interessante. Depois, se alguém interessar, eu posso mandar um artigo para ler.
Então, foi essa, né? Em outros casos aí, tirando essas duas guerras, os Estados Unidos se envolveu principalmente com a ajuda da CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, envolveu a CIA para dar golpe de Estado. E isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu em vários países, isso também aconteceu lá no Irã, no Guatemala, e os Estados Unidos aproveitou ali para dar o golpe em todo mundo com a agência de inteligência. É... E agora sobre a União Soviética. A União Soviética, por sua vez, ela também entrou em várias guerras ali chamadas guerras de libertação, né, a favor do levante anti-imperialista, porque o império era os Estados Unidos, na África, na Ásia e na América Latina. Ao mesmo tempo, ela reprimiu todos os movimentos democráticos e manifestações contra o regime comunista. Em 1956, a União Soviética barrou ali, né, proibiu um movimento popular que estava acontecendo na Hungria. Era um movimento que estava crescendo, que era contra a presença dos soviéticos ali dentro do território da Hungria, e foi reprimido, e os líderes desse movimento acabou sendo executados. Em 1958, as tropas soviéticas elas ocuparam a Tchecoslováquia, né, estavam ali, para impedir que o governo continuasse a adotar medidas democratizantes. A Tchecoslováquia era comunista, mas estavam tomando algumas atitudes democráticas e a União Soviética não queria isso. Em 1979, né, a União Soviética ela invadiu o Afeganistão. O Afeganistão passou por uma parte comunista. E lá, o Afeganistão, nessa época, a União Soviética invadiu, estava dentro de uma guerra civil, estava acontecendo uma guerra civil. E isso foi a primeira intervenção direta da União Soviética, né? Fora só dos blocos comunistas. Antes ela intervinha ali só nos países que eram comunistas. Foi a primeira vez que a União Soviética invadiu um país que não era do bloco comunista, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso teve muito gasto, essa guerra para a União Soviética, e para manter as tropas lá no Afeganistão. Isso desestabilizou a economia do país e piorou, né, as condições de vida que não eram muito boas, né, para a população em geral. Isso e outros eventos que eu posso comentar nas outras aulas contribuiu para que a União Soviética fosse desintegrada no ano de 1991. Mais para frente eu posso entrar em detalhes. Agora vamos falar um pouquinho da China. É importante a gente entender a China, ainda mais no contexto que a gente está hoje. Vamos lá, vou começar a partir do momento ali da Revolução Comunista, né? Em 1949, o Partido Comunista, também conhecido como PCC, que é Partido Comunista Chinês, chegou ao poder depois de vencer uma guerra civil, tá? Uma guerra civil na China. A guerra civil durou 22 anos, que era contra o presidente o Chiang Kai-shek. Então, dia 1º de outubro de 1949, o Mao Tse-tung, que é esse aqui, ó, esse primeiro da foto, o Mao Tse-tung, ele proclama ali o continente como o continente, a República Popular da China. O Partido Comunista assume o poder, né? Só que, porém, o Partido Comunista Chinês ele assume o poder. A China já estava em ruínas, para vocês terem uma ideia. Apenas 0,6% da população trabalhava nas indústrias que existiam, que eram pouquíssimas indústrias. A produção de alimento era insuficiente, então a maior parte da população passava muita fome. Até o ano de 1950, quando a China assinou um tratado de amizade ali com a União Soviética e colocou em prática algumas medidas radicais para transformar a estrutura social do país, né, social e econômica. O que aconteceu nesse acordo de amizade aí com a União Soviética? Extinguiu-se os latifúndios, né, com uma reforma agrária, e essa reforma agrária, além de extinguir os latifúndios, criou milhares de cooperativas de camponeses pelo país. Houve também a estatização de várias empresas, de grandes empresas. A estatização é tornar do Estado, né? Muitas dessas empresas eram... não, isso aí é em outro lugar. Então, houve estatização de várias empresas, grandes empresas. Houve a legalização do divórcio.
e a igualdade do direito político entre mulheres e homens. Que direitos são esses? Propriedade, direito à propriedade, direito ao voto, direito a se candidatar na política, né? Igualdade salarial e por aí vai. Porém, também houve censura a todo mundo que era opositor a esse regime comunista. Em 1953, eles, inspirados ali na União Soviética, fizeram também um plano quinquenal. Quais eram as metas que o plano quinquenal deles deveria atingir? Eles queriam triplicar a produção do aço, eles fizeram isso, né? Duplicaram a produção do carvão e de eletricidade, e isso fez com que o país crescesse, então, 18% ao ano. Em 1956, houve uma coletivização da terra, criando ali várias cooperativas que passaram a responder, então, por 90% da produção agropecuária do país. E agora a terra era da população. 90% era feito por pessoas mesmo, pelas essas cooperativas, né? Em 1958, eles fizeram um segundo plano quinquenal, que é o chamado Grande Salto para Frente, que não deu certo. Qual era o plano, né, para dar certo? O que eles queriam com esse segundo plano quinquenal, ou chamado também Grande Salto para Frente? Era o plano para tornar a China um país desenvolvido como a Inglaterra, só que em 15 anos, em pouquíssimo tempo, né? Eles formaram, então, para isso, várias comunas, chamadas comunas populares, que era unidade de produção, né, autossuficiente, que ficavam se gerindo ali, e que desenvolviam práticas da atividade agropecuária, atividade industrial, atividade comercial, administrativa e educacional. Cada comuna ela tinha cerca de 20 mil pessoas morando lá, né, trabalhando, e tinham metas que já estavam pré-estabelecidas, ou seja, eles tinham que entregar tanto no final do mês. Tinha uma meta para cumprir. Porém, não deu certo. A meta não foi cumprida, não foi batida, ainda mais na área agrícola, porque a infraestrutura do país e de escoamento, né, de mandar tudo que eles produziam para outros locais, né, era muito precária, era muito ruim, era péssimo. Então, acabou que não deu certo essa meta de fazer tudo isso. Então, e também teve o esgotamento dos recursos naturais, tinha uma limitação de recurso natural. Além também de várias outras calamidades naturais, né, que acontecem na China. Então não deu certo esses planos, esse grande salto para frente, né, o segundo plano quinquenal. Aí também acontece um rompimento dessa tratado de amizade com a União Soviética. Por que houve esse rompimento? Por que a China se separou, então, da União Soviética? Essa divergência ela estava tanto na política quanto na ideologia. Cada país defendia uma política e uma ideologia diferente. Por exemplo, os soviéticos eles eram contra transferir o poder, né, transferir o conhecimento nuclear, ou seja, o conhecimento de criar bomba, de criar armas nucleares para a China. A União Soviética queria monopolizar esse conhecimento. Só que mesmo ela querendo isso, né, não aconteceu. E no ano de 1964, a China ela testou a primeira bomba atômica e em 1967 produziu a bomba de hidrogênio. Outro fator que fez que a União Soviética acabasse esse laço de amizade, né, com a China foi que a União Soviética defendia uma coexistência pacífica, né, com os Estados Unidos e com países imperialistas ali. Porque para a União Soviética, agora com o Nikita na frente, não é mais o Stalin já tinha morrido, era importante ter uma negociação ali econômica, uma negociação diplomática com os Estados Unidos, mesmo ao mesmo tempo apoiando ali a libertação anti-imperialista na África, na Ásia e na América Latina. Para o Partido Comunista Chinês, a prioridade, então, era uma revolução, levar os princípios da Revolução Chinesa para outros locais do mundo, né, para combater o imperialismo dos Estados Unidos. Em 1960, acontece um rompimento entre esses dois países, né, entre a China e a União Soviética, quando os soviéticos retiram
os seus consultores técnicos da China. Acontece também, agora já em outro tópico, que é a Revolução Cultural. Então, devido a esse fracasso aí do segundo salto para frente, do segundo plano quinquenal, né, o grande salto para frente, esse fracasso que eu falei, a China estava abalada, né? Pera um minutinho, gente. Isso, a China estava abalada porque não deu certo esse plano. Então, o Mao Tse-tung, ele foi substituído ali na presidência do Partido Comunista, da presidência da China, por esse senhorzinho aqui de baixo, que é o Liu Shaoqi. Porém, o Mao Tse, ele manteve ali sua influência ali no Partido Comunista. Em 1966, com o apoio da Guarda Vermelha, que é o exército de lá, essa Guarda Vermelha tinha mais ou menos cerca de 10 milhões de jovens que idolatravam ali o Mao Tse-tung. Então, eles fizeram ali uma revolução cultural. Essa fotinha aqui, ó, tá vendo? Essa revolução cultural, ela não é muito boa, não. Os dirigentes do Partido Comunista, intelectuais e civis, eles foram perseguidos. Até pessoas que trabalhavam no Partido Comunista foram perseguidos, foram humilhados e enviados aos campos de reeducação. Alguns foram até mortos por defender alguns, segundo o Guarda Vermelha, né? Segundo esses caras aí que apoiavam o Mao Tse-tung, jovens, eles estavam defendendo valores burgueses, então alguns eram até mortos. Estima-se ali que morreram cerca de 1 milhão de pessoas durante essa revolução cultural na China, e isso fez com que a economia da China ficasse desorganizada. Eu acho que... Não, errei. Esse aqui não é o... Como é que chama? O Liu Shaoqi. Esse aqui é o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Esse aqui que assumiu depois que o Mao Tse morreu. Então, não é o que eu falei. O que assumiu ficou, mas só depois que o Mao Tse-tung morreu que esse aqui assumiu. Esse aqui é o cara certo, é o Deng Xiaoping. Ele era mais moderado do que o Mao Tse, né? Em 1976, o Mao Tse morre, ele assume. Ele tinha sido perseguido, né, durante a Revolução Cultural, e ele deu início a uma reforma, as reformas que permitiram a criação, então, das zonas de economia especial. Essas zonas aqui, ó, em amarelo. Tá vendo? Zona de economia especial. O que é isso? Eram zonas comunistas, só que tinha princípios capitalistas. Por isso que eles falam que a China dentro é uma coisa, mas tem uma área que é capitalista, uma área que é Hong Kong, que a gente vê bastante protesto em Hong Kong por democracia, né? Que é oprimido pelo Partido Comunista Chinês. E tá lá, a gente vê no jornal até hoje, tem gente lutando lá em Hong Kong. Foi formado, então, isso é chamado de economia socialista de mercado, ou seja, junto o mercado do capitalista e o socialismo, né? Que é responsável, então, pelo crescimento econômico da China e que chegou à China até hoje aí, está quase passando já os Estados Unidos, se eu não me engano, não sei se já passou, mas acho que ainda não passou, está quase passando os Estados Unidos na liderança aí da potência mundial. A China está muito próxima. Eu achei que ia dar tempo, mas eu acho que não vai dar. Faltam 5 minutos. Mas eu vou tentar dar uma introdução aqui sobre a Revolução Cubana. Já acabou a parte da China, agora a gente parte para a Revolução Cubana. Em 1950, a economia de Cuba dependia muito dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos compravam basicamente todo o açúcar, né, que era produzido ali em Cuba, e açúcar era a principal coisa que eles exportavam, né, principal produto, e Cuba importava coisa também dos Estados Unidos. Quase tudo que não tinha em Cuba eles importavam dos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos compravam o açúcar deles. O fraco desenvolvimento ali e a dependência que trazia isso dos Estados Unidos, né, a dependência dos cubanos aos Estados Unidos, trazia para a população ali muita miséria, muita fome, analfabetismo e péssimas condições ali de higiene e de saúde. Até o ano de 1952, quando esse primeiro cara aqui, o Fulgêncio Batista, ele assumiu o governo por meio, então,
Ele assumiu o governo e, com a ajuda dos Estados Unidos e da CIA, né, ele suspendeu a Constituição do país e implantou uma ditadura militar com um golpe de Estado. Isso tudo apoiado pelos Estados Unidos. Ele estreitou laços ali com os latifundiários, né, produtores de açúcar da região ali, e isso agravou o quadro de desigualdade social, né, porque a corrupção ela se generalizou pelo país e beneficiou principalmente as pessoas que estavam perto dele, próximo dele. Até o ano de 1955, quando o advogado Fidel Castro foi esse da primeira foto, ele era advogado, e o médico, que é argentino, o Che Guevara, eles organizaram um grupo armado para poder tentar dar um golpe de Estado, derrubar o Fulgêncio do ditador, né, que ele era um ditador militar, do poder em Cuba. Eu vou parar por aqui. Aí, na próxima aula, a gente termina e chega na crise dos mísseis e tal. Mas eu quero que vocês fiquem aí com esse mapa, prestem atenção no mapa. Cuba é muito próximo dos Estados Unidos, tá vendo? Cuba é aqui, os Estados Unidos é aqui, o México é aqui, é na América Central. Então, quando eu lembrar das crises dos mísseis aí, é por isso, porque é muito próximo. E a União Soviética pôs mísseis aqui. E isso aqui também influenciou toda a América Latina que está aqui para baixo. Esse aqui é o Nikita. Eu não coloquei nenhuma foto dele, mas o Nikita é esse carinha careca aqui. Esse aqui é o Kennedy. Por hoje eu vou deixar assim. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar no meu WhatsApp. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar. Obrigado pela atenção e até a próxima aula, gente. Vou tentar montar um material para vocês verem. Sobre o Che Guevara, se alguém quiser assistir o filme, acho que é Diário de Motociclista, conta sobre a vida dele. É interessante, eu já vi. Então, por hoje é só. Boa noite, gente. Até a próxima aula.